gostaria de agradecer o convite, né, da Unicamp, do professor Fernando Hashimoto, professor Emerson de Biagi, por esse evento, por essa oportunidade, também aqui a presença do professor Paulo Moura. E vou tentar apresentar de uma forma muito breve, né, um pouco sobre os desafios da cultura na Unifesp e da própria extensão, porque na Unifesp a cultura está dentro da Pró-Reitoria de Extensão, e, inclusive, houve uma mudança muito recente, né, no nome da Pró-Reitoria. Isso tem mais ou menos 4 anos, foi na gestão anterior, né, e que a Pró-Reitoria de Extensão passou a se chamar Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Né, houve já, né, muitas falas nesse sentido sobre os ganhos e as perdas, né, dessa fusão institucional. Né, eu acho que, por um lado, isso alimenta sempre essa discussão, né, alimenta a ideia de cultura, o conceito de cultura, e, por outro lado, é importante criar um lugar institucional, né, para que essa discussão, né, se centralize, seja fomentada. E eu percebo, né, da gestão anterior para essa, pelo menos na Unifesp, que essa discussão ganhou corpo a partir disso, né? A partir da mudança do próprio nome da Pró-Reitoria, da criação de uma coordenadoria de cultura, né, dentro da Pró-Reitoria de Extensão. E eu acho que isso também ganhou uma outra dimensão dentro da universidade, né? E isso foi agregado também com esse processo, com esse desafio que foi colocada para a graduação e para a extensão, que é a curricularização da extensão, né? E a cultura também vem, né, contribuir para essa discussão, né? Enfim, então, eu acho que é mais ou menos um pouquinho dessa história que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Eu trouxe, na verdade, esses slides são da professora Rayane, então ela poderia apresentá-los com muito mais propriedade, mas eu vou tentar fazer um mapeamento dessa discussão para vocês. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, das atividades de extensão que ocorrem na Unifesp. Nós temos cerca, contando projetos e programas de extensão, quase 300 projetos e programas de extensão, né, muitos na área de cultura e outros que englobam mais de uma área, como cultura, educação, cultura e direitos humanos, né, pensando naquelas áreas do ForProEx. O desafio que já foi falado aqui também, a Unifesp compartilha desse desafio, é tentar, né, criar dentro da universidade uma concepção de cultura, ou pelo menos alinhar uma concepção de cultura, e como falaram as nossas colegas anteriormente, a própria cultura da cultura, né, dentro da universidade. E, inclusive, no campus de humanas, né, que é no campus onde eu atuo. Né, a gente brinca que lá a gente precisa criar, né, essa cultura da cultura, né, e humanizá-la, humanizar o campus. É um campus de humanas que também precisa ser humanizado. Então, quer dizer, são vários desafios que eu acho que a universidade tem, né, mas tematizar a extensão e a cultura, né, nos coloca mais atentos, né, a essas particularidades. Bom, então, a partir, né, de uma necessidade que começou na gestão anterior, né, a professora Rayane, de tentar, então, pensar, né, uma concepção de cultura, né, que atendesse, né, as diretrizes maiores, como o artigo da Constituição de 88, né, as experiências, né, nacionais e internacionais, também atender a uma realidade interna que já existia, né, no âmbito da extensão, né, a cultura vinculada à extensão, ainda dentro da universidade. Se buscou, então, criar um plano de cultura, né?
E esse plano de cultura, então, nasce justamente dessa necessidade e dessa revisão, né, da própria função da universidade, né? Então, esse plano de cultura foi gerido, né, encabeçado pela Coordenadoria de Cultura, que foi criada também na gestão anterior, né? Então, a Unifesp vem nesse esforço, né, de se dedicar, né, a criar um contexto institucional que favoreça de forma mais sistemática, né, e mais fundamentada o florescimento e a solidificação de projetos artístico-culturais, né, que envolvam a comunidade acadêmica e também envolvam o seu entorno. Então, também na Unifesp há essa discussão no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão, junto com as câmaras de extensão, né, das vantagens e desvantagens, né, dessa relação entre a extensão e a cultura, desse vínculo institucional, porque são muitos desafios, né? Além desses desafios de ordem mais teórica, né, tem uma questão do sistema, né? Como que você registra essas atividades, né? Em que categoria você enquadra essas atividades, né? E aí nós temos o CIEX, né, que é o Sistema de Informação da Extensão, na Unifesp. Eu não sei se eu fico triste ou feliz, mas eu não vi nenhuma das outras instituições que comentaram, né, se há um problema e uma dificuldade com o TI, né, mas na Unifesp essa dificuldade é enorme, né, desde que eu assumi a coordenação de programas e projetos, eu tenho reuniões quinzenais, às vezes semanais, com TI, no sentido de tornar o CIEX mais amigável, né? Porque até muito recentemente as pessoas fugiam do cadastro das atividades, né? Porque o sistema não era amigável, porque as pessoas desistiam de passar por esse processo de registro. E isso tem implicações, né? Com relação aos indicadores, né? A dimensão da própria extensão e a dimensão das atividades, né, culturais que acontecem dentro da universidade e fora da universidade, né? Então, a própria Unifesp, que é multicamp, e esse também é um desafio, né, não tinha dimensão desses dados, né? Então, a gente vem num esforço muito grande, há pelo menos 2 anos, né, nesse sentido, né, de melhorar o sistema, né, de conscientizar as pessoas da importância do registro dessas atividades, né, de fazer fóruns, encontros, oficinas, para trabalhar o conceito de extensão, né? Então, tudo nesse sentido de criar uma política realmente de extensão dentro da universidade, né? E o plano de cultura, ele é elaborado e surge, né, junto com toda essa grande discussão dentro da Pró-Reitoria de Extensão, que passou assim, então, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, criou-se essa Coordenadoria de Cultura, né, que conta com 2 bolsistas permanentes, né, eles são mestrandos, já são graduados, com financiamento do Santander. Então, a gente tem essa dificuldade, né, seria um sonho ter uma gestora cultural, né, mas não temos recursos para isso. Então, a gente conta com a presença desses bolsistas que fazem esse trabalho de gestão, né, junto com a coordenação. Aí o plano de cultura da Unifesp. Como eu disse para vocês, esse plano, na verdade, ele tem mais um caráter de carta de princípios, né, e de intenções do que um plano propriamente, né? E ele nasce na tentativa de tentar alinhar, né, uma certa concepção de cultura, né, que se tenta trabalhar no interior da universidade,
mas que, de modo algum, busca engessar, né, as atividades ou os projetos, as propostas que já existem e que possam ainda nascer, mas com o intuito mesmo de alinhá-las, né, de oferecer suporte, de oferecer um norte comum, né. Nós temos uma assessoria na PROEC, que é, desculpem, uma assessoria de, a gente chama de editais, mas é assim, a função dessa assessoria é de captação de recursos por meio de editais, né, que possa, então, assessorar, inclusive, as outras coordenadorias, né, da PROEC, a coordenadora de programas e projetos, de cursos e eventos, né, e inclusive, divulgando, né, para os coordenadores de programas e projetos os editais que possam ser interessantes, a eles e à universidade. Então, a gente tem criado assim, ações múltiplas, né, dentro da pró-reitoria, visando fomentar a extensão e a cultura. E também é importante a gente destacar que esse documento, esse plano de cultura, ou essa carta de intenções, ele foi um documento elaborado coletivamente, né? Houve uma primeira versão, né, elaborada pela Coordenação de Cultura, junto com os bolsistas, né, com base em alguns princípios e algumas linhas gerais. Esse documento foi compartilhado com todos os campi da Unifesp, são 6 campi, com as câmaras de extensão, né? Houve colaboração de todas as câmaras de extensão para o texto, e depois é que uma versão final foi homologada em todas as instâncias da instituição. E a ideia é que esse plano ele seja revisto a pelo menos cada 2 anos, né, que haja um acompanhamento das metas, né, da missão, e que a cada 2 anos ele seja, então, novamente avaliado, né, e, se necessário, seja modificado, alterado. Aqui nós temos a parte de um mural, que é um mural que está lá no Campus Guarulhos, que é um mural em homenagem ao livro Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, né? E aí nós temos um grupo, né, de uma comunidade indígena que participou de uma atividade lá, e eles fizeram essa foto. Esse mural também foi um mural que foi aberto, né, por meio de edital, um edital externo, né, e que as pessoas, então, se candidataram. Houve 7 selecionados, e a comunidade da Unifesp, do Campus Guarulhos, é que votou, né, e quem ganhou foi uma dupla que, então, fez o mural. E aí nós temos alguns exemplos, né, de ações culturais que acontecem no âmbito da Unifesp, em todos os campi, né, o cartograma, a Companhia do Caminho Velho, que é uma companhia de teatro, que é muito interessante porque ela já tem quase 10 anos, né? Ela nasceu no Campus Guarulhos por meio de uma ação espontânea dos estudantes, né? Ele foi coordenado, a companhia foi coordenada por um aluno de filosofia que se apaixonou tanto pelo teatro, que fez uma outra formação em cênicas, né, e hoje é o diretor da Companhia de Teatro Caminho Velho. Ele já se formou, já fez mestrado e continua atuando na companhia no Campus Guarulhos, né, que fica no bairro de Pimentas, que é uma região periférica de Guarulhos, e ele atua na formação, quer dizer, junto com os alunos de graduação, né, com atividades de teatro, e também aberto a todo o público do entorno, né, a comunidade do entorno do campus. Então, e já foi premiada, é uma companhia de teatro muito boa, muito bacana o trabalho que eles desenvolvem. Nós temos também o cinematógrafo, ou seja, né, não vou comentar aqui todas as atividades, né, mas só para destacar algumas, né, por exemplo, o museu que foi decorrente, né, do projeto Xingu,
que é o projeto de extensão mais antigo da Unifesp, né? Esse projeto completou 50 anos em 2018. Ele é anterior à própria criação da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp, né? O coral cênico também, que é uma atividade cultural da Unifesp, que existe desde 67, também anterior à própria Pró-Reitoria de Extensão. E nós temos ações mais recentes, que é a Cátedra Capora, a Cátedra Eduardo Said, a Semana Unifesp Mostra Sua Arte, vários projetos de extensão relacionados à dança, ao cinema, ao audiovisual, né, ao patrimônio, né, a museus, né, a leitura literária, né, ao livro, com parcerias com bibliotecas, né. Recentemente, a Unifesp assinou um convênio com a SP Leituras, que é uma organização social que é responsável pela gestão de todas as bibliotecas públicas do Estado de São Paulo, né, e pela gestão da Biblioteca São Paulo, que fica lá no antigo Carandiru, e pela Biblioteca Vila Lobos, que fica dentro do Parque Vila Lobos, né? E foi uma parceria muito importante, e novos projetos em comum têm sido então, agora, organizados, né, a partir desse convênio. E a gente percebe que a parceria ela traz uma outra dimensão também para a universidade, né? E agora, com esse desafio da curricularização da extensão, a PROEC vem, né, trabalhando muito, né, no fomento dessas parcerias, né, na busca dessas parcerias. E uma outra parceria importante também foi com a Biblioteca Mário de Andrade, né? Também estamos trabalhando na parceria com o Centro Cultural Vergueiro, né? Então, enfim, eu acho que é o trabalho da Pró-Reitoria de Extensão, né, buscar, então, essas parcerias e também o desafio de internacionalizar a extensão, né? Então, nós estamos trabalhando também num projeto de internacionalização da extensão dentro da Unifesp, com um convênio que está sendo firmado com a Universidade de Coimbra e com a Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Bom, uma outra coisa que é interessante também, que eu gostaria de destacar, que, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina, né, que é o campo que fica no campus São Paulo, nós temos o Lab 1, que é o Laboratório de Humanidades, que ele já tem mais de 10 anos, né, e com disciplinas fixas na graduação, né. Quer dizer, na Unifesp a gente chama de disciplinas fixas, em outras universidades são obrigatórias, né, com disciplinas fixas na graduação e na pós-graduação, né, e a disciplina se chama Humanização na Saúde, né, e se propõe a trabalhar obras de literatura clássica, né, obras clássicas de literatura, com os profissionais da área da saúde. Então, essa disciplina é da graduação, mas o laboratório, além dessas disciplinas, oferece cursos de formação, né, para profissionais na área de saúde, trabalhando com a literatura, né. E isso teve um impacto muito positivo na formação do curso de medicina, tanto que essa disciplina, que começa como uma disciplina eletiva, ela se torna uma disciplina fixa, né, no programa de formação do curso médico, e mostra, né, comprova cientificamente, porque é também um projeto de pesquisa do Lab 1, né, um impacto, né, que a arte e a literatura têm, né, na formação humana. Bom, então, pensando então nessa concepção de cultura, né, que esse plano de cultura apresenta para a comunidade unifespiana, né, é também um pouco na linha do que como chama mesmo
palestrante da manhã do SESC, desculpe. Danilo. Que o Danilo comentou, né, numa concepção mais aberta, né, mais, enfim, mais plural, talvez, né, que é uma concepção mais antropológica de cultura, né, que tem a ver com os modos de pensar, os modos de agir, né, com os valores, né, que agrega, né, as linguagens artísticas, a música, a dança, o teatro, a literatura, as artes visuais, né, mas também os saberes populares, tradicionais, né, as discussões sobre raça e gênero, né, bem como as relações entre cultura e desenvolvimento, que tangenciam a economia solidária e a economia criativa. Então, é sob mais ou menos essa concepção de cultura que esse plano de cultura, então, propõe, né, à comunidade essa reflexão, né, e, ao mesmo tempo, orienta, né, ao mesmo tempo, busca alinhar essas ações e colocar em contato, né, os vários agentes que promovem essas ações, porque isso também é uma dificuldade. Acredito que, até mesmo na Unicamp, né, que tem esse campus grande e que congregue vários institutos e departamentos no mesmo local, mas as atividades que acontecem, elas são tantas que, às vezes, eu estou no mesmo departamento e não sei o que o meu colega faz, né? Então, a gente tem feito muitos encontros, muitos fóruns, né, no sentido, até aproveitando a discussão da curricularização da extensão, para colocar essas pessoas em contato, e isso foi muito produtivo, porque, a partir desses encontros, surgiram muitas propostas, né, que já eram afins, mas que as pessoas não sabiam que eram afins, né? E a gente conseguiu buscar esse alinhamento, até pensando nessa implementação da curricularização de extensão, né? Não é a discussão de hoje, desse momento, dessa mesa, mas, diante da proposta que se criou dentro da Unifesp, né, de curricularização da extensão, era necessário que a gente aproveitasse o máximo de projetos e programas, né, que já existiam e perceber quais eram as possibilidades de vincular esses projetos e programas a conteúdos programáticos desenvolvidos dentro das disciplinas, né, dentro das unidades curriculares. Então, a gente foi mapeando todas essas ações, né, e conseguimos perceber, foram conversas que aconteceram durante os últimos 3 anos, né, com todos os cursos de graduação, com todas as câmaras de graduação e de extensão. E hoje nós temos mais ou menos mapeado, né, mapeadas todas essas possibilidades, né, de articulação, né, entre atividades de extensão, atividades culturais, né, e desenvolvimento de conteúdos programáticos que podem ser alinhados ou vinculados, né. Bom, eu acho que eu vou só passar pelos slides, porque são imagens, né? Nós tivemos o fórum, né, que aconteceu em abril, em 12 de abril, em que se discutiu, então, né, foi um primeiro fórum para discutir a questão da cultura, né, dentro da universidade. E eu acho que a Unifesp também compartilha com o que as colegas já disseram na mesa anterior, né? Nós temos essa dificuldade que o único curso mais voltado à arte, propriamente, é o curso de História da Arte, que existe no campus Guarulhos, né? Então, é um desafio, né, falar de arte, falar de cultura para uma comunidade onde não existem esses cursos, né, de formação. Também um outro desafio da Unifesp, e que foi compartilhado nesse primeiro Fórum de Gestão Cultural,
é a questão dos indicadores, né, de indicadores específicos, né, de cultura. E quais seriam esses indicadores, né? Se seriam qualitativos, se seriam quantitativos, como mensurá-los, né, como colhê-los, né? Que a gente já não tem um sistema lá muito amigável, né? E tem que se trabalhar, né, na especificação desse sistema também, né? E a curricularização da extensão nos colocou esse desafio, né? A proposta que se construiu na Unifesp, que isso vai se dar pelo sistema, né? Não tem como fazer uma ampliação de atividades complementares, por exemplo, né? Então, tudo isso nos colocou muitos desafios, né? Então, o desafio que esse primeiro Fórum de Gestão Cultural mapeou, né, como desafios comuns às universidades, são desafios que envolvem, né, a graduação, que envolve a extensão, né, quando a gente pensa no sistema, né, e na coleta de indicadores. Por isso que isso impacta, né, diretamente, em especial na Unifesp, que já tem um problema com o sistema, né, com as formas de registro, né, dessas ações, dessas atividades culturais, né? Porque hoje o registro que existe, ela não dá a dimensão, né, específica dessas atividades culturais, né? Então, a própria Pró-Reitoria de Extensão não tem, né, essa dimensão muito exata, né, da quantidade de atividades que acontecem, porque muitas não são registradas, né, e também porque no próprio registro não há muita informação que possa ser inserida para a gente saber, né, que tipo de atividade que aconteceu ou que está acontecendo. Então, necessariamente, na Unifesp, isso demanda, né, um trabalho muito grande com o sistema, com o CIEX, né? Bom, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês e fico à disposição para as dúvidas ou perguntas. Obrigado, professora. Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Queria também agradecer o convite do professor Fernando, do professor Emerson, conhecidos de outras carnavais, né, de outras praias musicais. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou professor do Instituto de Artes da Unesp e estou assessor na Pró-Reitoria de Extensão. E ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas então com a atualização de Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então essa conversa é muito comum, não é? Diversas inquietações e diversos desafios e diversas angústias são comuns, mas o brilho no olho me parece que é comum também, então dá uma certa tranquilidade. Bom, diversas questões então que eu havia imaginado abordar de uma forma um pouco mais consistente já foram apresentadas. Eu só vou anotar então as que são comuns, que são muitas delas. Essa questão da articulação e da distinção entre os campos da cultura e da extensão universitária, os possíveis pontos de contato, as zonas mistas, as exclusividades de cada uma delas, quer dizer, essa é uma discussão que então está, pelo que eu estou vendo, é comum a todas as universidades aqui, e eu acho isso muito saudável. Estamos no momento mesmo de conversarmos a respeito, e acho que para além das especificidades de cada instituição, essa é uma das questões fundamentais. Quer dizer, o que fazer, para quem, com que objetivo, não é? Eu vou falando, não é? Porque assim,
A Unesp tem uma situação também particular, estava conversando com o Diane, não é? Nós estamos em 24 municípios do estado de São Paulo, 34 unidades. Tinha um mapinha tão bonito, mas daqui a pouco ele aparece. Deixa eu ver, fechando dois. Nós temos perto de 40 mil estudantes de graduação, mais 15 mil estudantes de pós-graduação, 3.300 professores, 9.300 servidores técnico-administrativos. Então, nós temos uma questão candente, que são as identidades locais. Não apenas pela distância geográfica, mas pela própria história desses institutos e dessas faculdades. A Faculdade de Farmácia de Araraquara tem 90 anos. A Faculdade de Medicina de Botucatu foi fundada nos anos 50. Faculdade de Ciências e Letras de Assis, também é dos anos 50. Esses institutos, então, foram reunidos como universidade em 76. Depois, no começo da década de 80, houve a encampação da, então, Universidade de Bauru, que se tornou o campus de Bauru da Unesp. Então, lidar com essa multiplicidade de realidades, e muito mais do que realidades, de identidades, é um dos nossos grandes desafios. Nós costumamos dizer que a frase que nós mais ouvimos é assim: mas aqui nós não fazemos desse jeito. Mas professor, é uma legislação. Não, mas veja, aqui a gente dá um jeito assim, porque a seção de finanças aceita assim, organiza assim, manda assim, e você vai dizer agora que está errado. Nós fazemos isso há 20 anos. Enfim, não é? Então, essa é uma questão muito importante. Com relação à distinção e essa conversa entre os campos da extensão e cultura, são dois universos por si desafiadores, por conta de sua amplitude enorme e sua grande diversidade, não é? E isso tem a ver também com uma grande crise na universidade como instituição, no Brasil e no mundo, né? E no Brasil, especialmente, crise de representatividade, crise de hegemonia, quer dizer, a universidade não é mais o único local de produção de conhecimento reconhecido socialmente. A universidade pública, ela tem sofrido e vem sofrendo diversas situações adversas, e algumas das quais, aqui é uma opinião pessoal minha, tem a ver com a nossa própria responsabilidade enquanto docentes, as nossas posições e nossas escolhas, não é? Não podemos nos furtar a isso. Então, essa possibilidade de interação, extensão e cultura me parece possível, não é? A partir de alguns pressupostos. Quando nós falamos em extensão universitária, a partir também do trabalho do FORPROEX, que culminou com a normativa do Conselho Nacional de Educação ano passado, é assim: extensão universitária, fazer acadêmico, formação de professores e diálogo transformador com outros setores da sociedade. Então, desse ponto de vista, nos ajuda a não criar muitas caixinhas, porque esse é um perigo também, né? A gente vai criando caixinha para colocar as coisas, mas assim, extensão universitária tem que ser resultado do fazer acadêmico, da produção acadêmica, não é? Enquanto que cultura tem pelo menos duas dimensões, e depois tem outros que dividem em três dimensões, né? Aqui já foi falado, dimensão antropológica, não é? E no sentido da dimensão antropológica, tudo que é feito na universidade é cultura, dentro e fora dela. O José Paulo Paes, o poeta, tradutor, dizia que educação é tudo que se ensina e cultura é tudo que se aprende. Só que isso não a resolve muito, porque se cultura define tudo, não define nada. Onde está o escopo, onde estão as fronteiras, onde estão os limites dessa definição? Então, a gente tem essa dimensão, digamos, dos valores, das tradições, dos saberes, e a gente tem também aquela mais específica das linguagens artísticas, não é? Essa não dicotomia, mas essa divisão já foi apresentada aqui. Por outro lado, a gente tem, o professor Danilo de manhã falou, não é? Não tão literalmente, mas a partir do Plano Nacional de Cultura, a concepção de cultura dividida em uma dimensão simbólica, tem a ver com as tradições, uma dimensão econômica, de 5% a 8% do PIB na área de cultura, e uma dimensão cidadã. Quer dizer, todos temos direito, não apenas de acesso aos bens culturais, mas temos direito de nos reconhecer como produtores de cultura. Pensando nisso,
nós podemos imaginar que, como então alinhar essa dimensão da cultura com a extensão? Bom, nós temos, por exemplo, na Unesp, cursos nos quais a produção cultural é resultado do fazer acadêmico. Os cursos de música, os cursos de teatro, os cursos de artes visuais, design, e aí algumas zonas fronteiriças que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesses cursos, o nosso desafio qual é? Dar consistência extensionista às ações. Bom, o professor de piano pode ter um projeto de extensão? Não só pode, como deve ter um projeto de extensão. Professor de violino, professor de canto coral, professor de regência, professor de história da arte, enfim, é parte do fazer acadêmico dele este objeto, não é, que se transforma numa realização artística. Então, por um lado, é dar consistência extensionista a essas ações acadêmicas. Será que foi? Essa aqui. Essa aqui. Não. Essa de baixo. A de baixo. Essa. Obrigado. Bom, obrigado. Então, aqui é o mapa da Unesp, que é um pouco como o Instituto Federal de São Paulo, né? A dor e a delícia de sermos assim. Estamos em todos os lugares, é difícil estar nesses lugares, né? De Guaratinguetá a Rosana. Essa questão da distinção e da possível articulação, a qual eu havia me referido. Não é? E, bom, na Unesp, o que já existia ao longo do tempo? Existia já uma orquestra acadêmica, que teve vários formatos. Ela, em algum momento, não foi acadêmica, foi com profissionais contratados. De 15 anos para cá passou a ser acadêmica, é formada por estudantes de graduação e que realiza ações de extensão, porque também congrega integrantes que não são da Unesp na sua formação. O Coral da Unesp, que já fez 40 anos e que se iniciou num formato, digamos, acadêmico. Eu fui um dos regentes do Coral da Unesp na minha época de graduação. Eu ia para Marília toda semana, reger o Coral da Unesp de Marília, com orientação do professor Samuel Kerr. Enfim, então, esse sofreu transformações e hoje nós temos regentes que são contratados, são técnico-administrativos em algumas unidades que realizam, que organizam esse trabalho dos corais nessas unidades. E já existiam também os programas e subprogramas de extensão universitária que contemplavam cultura. Um deles era o subprograma de ações artísticas e culturais, e que batia justamente naquela questão que havíamos falado antes. Por quê? Porque o grupo de percussão do Instituto de Artes, o PIAP, que tem um trabalho, enfim, muito específico e muito desenvolvido e muito reconhecido, ele entrava no mesmo edital que o grupo de teatro da Faculdade de Ciências e Letras, que era um professor de filosofia que organizava o grupo de teatro, percebe? Ficava uma coisa meio difícil de comparar, de avaliar, como é que nós vamos fazer isso, não é? Bom, a partir de então da gestão da qual faço parte, nós buscamos então clarear um pouquinho esses conceitos. Lançamos um documento justamente chamado Em Direção a uma Política Cultural para a Unesp, de uma nova política. Esse documento foi apresentado, foi pactuado, foi avaliado e agora está se transformando então numa proposição de uma nova política cultural para a universidade. Buscamos revitalizar uma rede de agentes que já existia, mas que estavam, digamos, um pouco adormecidos. Essas comissões de arte e cultura foram renomeadas para Comitê de Ação Cultural, um alinhamento, não apenas um novo nome, mas um alinhamento conceitual mesmo, de ação cultural, englobando o que se entendia por arte e cultura, não é? Foi formado, então, esses CACs, que nós temos os CACs locais, e foi organizado um CAC central, um comitê central, com representação das instâncias da universidade que dialogam com essa dimensão, né? A pró-reitoria, a editora, TV e rádio, bibliotecas, a CI, Assessoria de Comunicação e Imprensa, espaços museológicos. CPU são as comissões próprias de extensão universitária em cada unidade. E os CACs locais. Então, hoje nós temos CACs locais em 32 de 34 unidades. E conseguimos, então, agora esse primeiro passo, né, na institucionalização mais consistente, tornando uma pró-reitoria de extensão universitária e cultura. Aqui eu coloquei o link, mas é mais fácil eu puxar uma imagem dos mapas da extensão que nós criamos a partir de 2017.
e que aí nós conseguimos inserir as ações da extensão, e dentro das ações da extensão, até 2019, então, as ações de cultura dentro da extensão. E aí gerou um problema, porque isso está sendo atualizado, porque o endereço colocado era sempre o endereço do campus. Então, no mesmo endereço, tinham 7 ou 8 ou 9 daqueles marcadores que parecia que era uma coisa só. Então, quando a gente afina essa geolocalização, a gente tem uma multiplicidade ainda maior de marcadores aí acontecendo. Bom, outra coisa que nós lançamos, então, lançamos mão do recurso dos editais. E os editais, então, pensando nessa categorização de ações de extensão e ações culturais, tivemos um edital extensionista, especificamente, voltado para aqueles cursos que tinham produção artístico-cultural. E qual o desafio, então? Dar consistência a essas ações. Dialogar com os colegas, dizendo que o que ele faz é muito legal, a formação dele junto aos alunos é muito reconhecida, a produção artística é de excelente qualidade, mas ele precisa conversar com quem paga a conta. E quem paga a conta está fora da universidade. Então, esse movimento que está sendo feito. O primeiro edital teve essas propostas aprovadas nessas áreas. Eu esqueci de colocar circo aqui, me desculpem. Teve uma proposta também na área de circo que foi contemplada, com essa equipe de docentes e estudantes, com esse público aproximado de pessoa. É um primeiro passo, porque, por outro lado, nós temos os editais não extensionistas. Aí sim contemplando aquelas atividades, aquelas iniciativas que o professor de metalurgia adora tocar violão. Ele vai organizar um grupo de violão na unidade de Guaratinguetá. Maravilha, vai fundo. Né? É importante que isso aconteça. Mas aí a gente tem claro que isso não é uma ação extensionista. Mesmo que em certo momento tenha membros da comunidade participando. Mesmo que ele faça apresentações fora da Unesp. Por quê? Fazer acadêmico, formação de estudantes e o diálogo transformador a partir disso com outros setores da sociedade. Nós temos lá organizado um programa, Bem Viver para Todos, que fala justamente de qualidade de vida. Nós conseguimos, por conta de um convênio com o Banco Santander, um recurso para poder justamente viabilizar não apenas as ações, mas viabilizar a instalação dessa rede de agentes. Porque a nossa preocupação é que a gestão vai até o ano que vem, mas não faz sentido que o que quer que seja construído por meio do sentido coletivo junto à comunidade pereça. Então, eu estou assessor. A ideia é que isso depois vá seguindo de alguma forma, não é? Então, nós tivemos também uma articulação com a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, e aí aquela história, né? Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, 23 a 29 de outubro. Aí uma unidade fala assim, olha, é que aqui nós fazemos em agosto, e o edital cobre isso? Aí a outra unidade fala, sabe, é que tem muito evento acadêmico no segundo semestre, então aqui nós fazemos no dia do livro, que é abril. E a gente tem que dialogar com todas essas especificidades, não é? Bom, com tudo isso, nós conseguimos realizar aí, em 2018 esse número de ações, congregando um número que participou ativamente, quer dizer, que participou das oficinas, são ações processuais em sua maioria, não é? Que participou das oficinas, que cursou, participou dos workshops, cerca de 7.000 pessoas, atingindo um público na apresentação durante a Semana de Ação Cultural, em outros momentos, de cerca de 25.000 pessoas. Em 2019, nós conseguimos articular com outro programa da universidade chamado Educando para a Diversidade, que é uma das outras questões importantes que perpassam a nossa vida acadêmica. E aí, por meio de um edital para integração e acolhimento de novos estudantes, nós percebemos que havia muitas propostas de cunho cultural. Então, nós estamos articulando esses dois grupos de editais, o programa Bem Viver para Todos, Ação Cultura, e do programa Educando para a Diversidade. Bom, alguns dos desafios. Justamente essa discussão, porque não adianta nada a gente, na pró-reitoria, achar que entendeu alguma coisa sobre isso, né? É lá na ponta em que as coisas acontecem. Então, esse alinhamento é um grande desafio, por conta de tudo que a gente já tem conversado aqui, não é?
Então, nós realizamos em 2018 um encontro de cultura e um encontro de extensão, em datas separadas, em locais separados. Estamos imaginando agora vamos fazer um encontro de extensão e cultura, para justamente colocar todo mundo junto dessas duas dimensões e conversar a respeito, né? Tentar organizar representantes de todas as unidades universitárias. E daí a ideia é... tanto a Diane quanto a Simone falaram sobre planos de cultura. Eu tenho muita dúvida que a gente consiga fazer um plano de cultura para a Unesp. Porque, no fundo, não temos uma única Unesp. Nós temos essas identidades muito arraigadas. Diferentemente do SESC, que quando se instala em Guarulhos, leva o DNA do SESC, e nós sabemos que aquilo é SESC por conta desse DNA específico, nós temos diversos DNAs, né? Com essas histórias, com essas identidades muito fortes. Então, como respeitar essas identidades e, ao mesmo tempo, achar caminhos ou olhares comuns, olhar na mesma direção. Talvez cada uma das unidades olhem de um ponto diferente, com um olhar diferente, né? De um lugar diferente, mas olhando mais ou menos para a mesma direção. Essa é a nossa grande expectativa, não é? Os indicadores, para além do público atingido. Por exemplo, quantas pessoas estão fazendo aquela atividade pela primeira vez? Já é um refinamento básico. Ao longo, tentando um acompanhamento dessa atividade processual, que nós julgamos ser muito importante, depois de 3 meses fazendo uma oficina de fotografia, mudou alguma coisa na vida dele? Como medir isso? Ele assiste outros tipos de filme que ele não assistia? Ele passou a fotografar e postar mais coisas no Facebook? Ele se filiou a um grupo de fotografia? Ele vai mais a exposições? Quer dizer, eu acho que isso é possível, dentro das nossas limitações, acompanhar, né? E são indicadores difíceis, complexos, mas que eu acho que é importante encararmos essa discussão. A questão da consistência extensionista às ações acadêmicas de caráter artístico-cultural, como eu havia dito, e aí entra a discussão sobre acreditação, porque aí sim nós temos ações extensionistas e, portanto, passíveis de serem curricularizadas, né, no nosso entender, e é bem importante a gente ter essa distinção. Não é? Qualificação dos agentes. Nós não temos uma estrutura de representatividade, digamos, técnica em cada unidade do campo da cultura. Os membros dos CACs locais são voluntários, às vezes aquele voluntário nem tanto voluntário, mas que, não é? São as pessoas que têm brilho no olho, têm o mínimo de tempo e têm vontade, que vão fazer as coisas em cada unidade, a gente sabe que é assim. Então, não é qualificar no sentido de capacitar, mas assim, compartilhar experiências, orientar, compartilhar conteúdos, enfim, ajudar a remar, é essa a ideia. E nesses itens aqui, né? Alinhamento sobre conceitos, o que precisa para fazer um evento? Às vezes as pessoas não sabem. E aí faz um chá cultural por semestre e reclama que não tem público. Mas espera aí, né? Então, por que você não pensa em fazer eventos pequenos a cada 15 dias? Depois de 4, 5 meses, o público começa a se acostumar, porque nós estamos lidando com costumes, com valores. E é muito mais difícil mudar valor. É muito mais difícil mudar costume, porém é muito mais transformador. E, por último, essa questão do papel deles como agentes culturais. Deixar claro, né? Porque, realmente, eles não têm a função específica de produção cultural. Mas eles são as pessoas que conhecem o diretor da Associação Comercial da cidade, o diretor do Rotary, do Lions, da Associação folclórica, dos departamentos. São essas pessoas que conhecem. Então, contribuir para que essas pessoas percebam essas possibilidades e busquem, na verdade, o papel de articulador, não é? E com relação às parcerias interinstitucionais, né? Esse é um grande desafio, porque tem expectativas diferentes, tempos diferentes. Então, para nós montarmos um convênio e desde a primeira conversa até assinar o convênio e começar, enfim, não sei quantos meses demora aqui, mas a nossa é complicadinho, né? Então, são tempos diferentes, enfim. E, por exemplo, o Memorial da América Latina, já temos toda a programação montada, só não podemos dar todo o gás porque surgiu a questão do ECAD. Mas é uma apresentação acadêmica. Mas é acadêmica fora da academia. Ali nós estamos na Barra Funda e o memorial está do lado, são 500 metros, mas a gente saiu do Instituto de Artes, não tem mais a característica acadêmica. E aí tem que passar pela liberação do ECAD. Quem cuida de... Entende?
tudo isso junto com uma equipe reduzida. Então, na Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, agora nós somos em 10 pessoas. A Pró-Reitora, 3 assessores e 6 técnicos para a Unesp toda. Então, é assim que nós estamos fazendo. Muito obrigado.